Olá, gente, Marcos Giovanetti aqui, falando hoje de mordida aberta anterior, que também pode ocorrer na região posterior dos dentes. Porém, hoje vamos falar especificamente aqui da mordida aberta anterior. Quando você tem o contato dos dentes posteriores, eles estão tocando, porém a parte da frente está aberta. Isso é muito comum, não é tão incomum não. Como que nós vamos fechar ela? Primeiro lugar, vamos usar elásticos intermaxilares, afinal de contas estamos falando de elásticos intermaxilar. Hoje, então, é dia 23 de fevereiro de 2025, aqui Marcos Giovanetti, e essa é a dica número 54. Vamos lá, então. Primeiro lugar, uma das formas de a gente fechar é utilizando borrachinha. Vamos colocar a borrachinha daqui até aqui. Tem um componente vertical, porém, tem aqui um componente de classe 2. Então, essa, até eu diria para você que vai fechar um pouco essa mordida, mas não é o meu foco, porque o meu foco é colocar essa borrachinha mais verticalmente. Então, vamos colocar ela de uma maneira diferente. Ou seja, com o componente vertical mais real, mais puro. Então, vamos lá. Aqui você vai entender comigo que a hora que eu coloco essa borrachinha, claro que se o paciente for um paciente colaborador, vamos depender muito da colaboração do nosso paciente. E se você utilizar a força correta, não tem como essa mordida não fechar, ok? É claro que existem alguns fatores que a gente considera, por exemplo, interposição de língua aqui. Então, às vezes, quando a gente fala, não, o paciente não está colaborando. Às vezes, o paciente até está tentando colaborar, mas nós temos que, às vezes, ter a ajuda aí de algum outro profissional, de uma especialidade ou de uma profissão que vai trabalhar em conjunto com a gente para resolver esse problema. Até mesmo, às vezes, um fono vai ajudar a gente tratar esse paciente. Mas vamos falar da nossa borrachinha aqui. Então, se nós temos 3 dentes aqui, gente, ó, a força correta para 3 dentes, eu consigo com uma borrachinha 3,16 de força média. Por que que eu sei disso? Porque nós temos que considerar uma quantidade de força adequada ou chamada ideal ou ótima para a gente promover o movimento dentário, certo? Certo. Não vamos entrar no detalhe de quantos gramas de força eu preciso, e sim, no caso aqui, de qual borrachinha eu vou utilizar para fechar mais adequadamente a mordida aberta do meu paciente. Então, vamos imaginar que são 3 dentes ligados a 3,16, ok? Vamos tirar ela e vamos agora colocar uma borrachinha 1/4. Então, se eu tenho 4 dentes para ligar, eu uso a borrachinha 1/4. Uma boa dica para vocês, essa borrachinha 1/4, eu também consigo utilizar ela para 5 dentes. Percebe que em qualquer um desses desenhos que eu estou fazendo, você entende que eu estou puxando um dente contra o outro, usando os nossos ganchinhos que nós temos nos nossos braquetes posteriores. Então é para isso que eu uso esses ganchinhos? Sim. Uma das finalidades dos ganchos é justamente a colocação de elásticos intermaxilares. Claro que você vai utilizar para diferentes mecânicas, mas uma das mais comuns utilidades ou funções dos nossos ganchos é você colocar a borrachinha entre as arcadas, ou seja, os elastiquinhos ali que vai entre a arcada superior e inferior, ok? Então, você percebe que essa conjugação aqui com 1, 2, 3, 4, 5 dentes, a 1/4 serve. E a 1/4 serve também para 4 dentes. Agora, se eu considerar 3 dentes, aí eu sugiro que você tire a 1/4, que eu vou deixar ela aqui para você ver a diferença, e coloque uma 3,16, que ela é um pouquinho mais, ela é menorzinha, ou seja, a hora que eu distendo, estico ela mais, ela vai me liberar mais forças. Concordam? Então, olha só, como ela é mais curtinha, tem um diâmetro menor, eu preciso esticar mais. E a hora que eu estico mais, ela libera mais força. Então tá, vamos entender como que esta colocação de borrachinha aqui vai fechar a minha mordida. Não é difícil de você entender. Então, a hora que eu começo a puxar o meu canino, ou um canino contra o outro, também na região do premolar, você concorda comigo que essa deformação do fio tende a
endireitar, ou seja, esse fio ele estaria correndo para cima aqui, correto? A hora que eu comecei a endireitar esse fio, ele vai correr reto. Faz sentido isso para vocês? E automaticamente essa mordida aberta do meu paciente começa a se fechar. Bem, agora eu estou falando sobre borrachinhas, para que eu feche a mordida do paciente colocando forças que puxam um dente, ou seja, os dentes de uma arcada contra os dentes da outra arcada. Sim, mas existe uma outra forma de fazer o fechamento da mordida anterior, intruindo, ou seja, fazendo com que esses dentes posteriores entrem dentro do osso. Aí você vai me perguntar assim, mas isso não é muito mais difícil? É, mas às vezes nós não temos outra alternativa, nós temos que usar esse recurso, porque às vezes nós temos um paciente excessivamente vertical, ou seja, que nós chamamos de hiperdivergente ou dólico severo. Nesses pacientes que são excessivamente verticais ou hiperdivergentes, nós utilizamos a intrusão dos posteriores em vez de utilizar a extrusão dos anteriores, ok? Mas vamos voltar à nossa terapia com elástico. Olha que interessante aqui, gente. Em primeiro lugar, o mesmo mecanismo que estamos utilizando nesse lado, estamos utilizando nesse. Então percebe que no lado direito, nós tínhamos mordida aberta na região anterior, porém os dentes na região posterior estavam em contato. Mesma coisa aqui na região do lado esquerdo. Os dentes posteriores estão em contato, porém os dentes anteriores não estão. O que é clássico da mordida aberta, que a gente precisa trabalhar para fechar. Então, neste caso aqui, gente, eu estou utilizando borrachinhas dos dois lados com a intenção de diminuir a distância entre os dentes da arcada superior com a inferior. Facílimo de entender, muito tranquilo. Novamente, reforçando, vamos voltar aqui. E nenhuma dúvida com relação a isso, né? Até você me perguntar assim, mas então eu não estou utilizando elásticos na região anterior e a mordida do meu paciente está fechando? Vai fechar? Vai. Provavelmente, se nós utilizarmos a força correta, o arco, o fio correto, e o paciente colaborar, ou seja, se o paciente usar as borrachinhas como está orientado, essa mordida vai fechar. Mais uma informação para você. Alguns pacientes usam borrachinha na região anterior. Sim, às vezes eu não consigo fechar com esse método, que é muito difícil, na maioria das vezes nós conseguimos, aí nós optamos por colocar borrachinhas na região anterior. Aí existem várias formas de administrar, posso até adiantar umas duas para vocês. Eu posso, por exemplo, soldar ganchos e colocar borrachinhas nos ganchos. Eu soldo um gancho aqui, aqui e aqui, ou um gancho aqui no meio, por exemplo, e coloco um elastiquinho desde o canino, passando pelos ganchos que eu soldei, e começo a fechar a mordida com o elástico desse lado e desse lado. Ou tem uma outra forma, caso você não queira soldar ganchos. Por que nós precisamos colocar ganchos? Porque nos dentes anteriores, normalmente não tem ganchos. Então, você teria que soldar ganchos com o objetivo de você poder enganchar ali as nossas borrachinhas. Uma outra forma, já que você não tem o gancho, é usar o que nós chamamos de ligaduras metálicas com Kobayashi. Ou seja, o Kobayashi é como se fosse um ganchinho que a gente coloca aqui, é um amarrilho em forma de gancho. Então você acaba substituindo esses ganchos dos dentes que tem nos dentes posteriores, já que você não tem nos anteriores, e você fabrica esses ganchos. É bem interessante. Esta aula sobre Kobayashi, esse vídeo sobre Kobayashi será o nosso vídeo de amanhã, de como colocar borrachinhas para o fechamento da mordida anterior nos dentes incisivos. Então, vamos voltar aqui. Então, essa é a nossa realidade de mecânica hoje. Novamente, elástico 316, 3 dentes. Elástico 1/4, 4 ou 5 dentes. E elástico menor, por exemplo, se eu vou ligar apenas um dente, aí nós utilizamos uma borrachinha um pouquinho mais curta, que é a borrachinha 1/8, essa borrachinha um pouquinho mais curta, aí nós ligamos um dente ao outro. Então, se é para ligar um dente ao outro, borrachinha 1/8. 3 dentes, 316. 4 ou 5 dentes,
1/4, ok? Que bom, gente, que chegamos a quase 2 meses de dicas, né? São quase 2 meses de vídeos. Vamos até o final do ano. Tenho certeza que você me motivando daí. E tenho certeza que eu vou estar motivado daqui e nós vamos chegar até o final do ano com bastante conhecimento transmitido de ortodontia. Valeu, gente! Se não é inscrito, se inscreva no canal. Marcos Giovanetti aqui, hoje dia 23 de fevereiro de 2025, vídeo número 54. Abraço, gente!